Responde para mim. Você termina o seu dia cansado, com a cabeça, com aquela sensação que a sua mente, ela continua trabalhando mesmo depois de você chegar em casa? Este é o tema da nossa aula de hoje. Ansiedade versus trabalho. E por que isso? Porque é muito comum. Muitas pessoas hoje, elas vivem com a mente completamente acelerada. Isso mesmo. Com excesso de preocupação, com aquela dificuldade em se desligar do trabalho, dificuldade de desconectar-se, de separar, de diferenciar o momento profissional do momento particular, pessoal. Muitas pessoas hoje vivem sobre um alerta constante de cobrança, mesmo após saírem do seu trabalho e chegarem em casa. E acredite, isso não é apenas estresse. Primeira lição que você vai entender na nossa aula de hoje. Por quê? Porque hoje nós falaremos aqui como é que a ansiedade ela aparece aí no seu trabalho. Quais são os primeiros sinaizinhos que ela apresenta-se de forma sutil? Eu também quero te ensinar hoje quais são os gatilhos mais comuns que manifestam a ansiedade aí no teu campo de trabalho. Hoje eu também quero falar com você o que você pode começar a fazer para lidar melhor com a ansiedade no teu local de trabalho. Olhe quanta coisa incrível eu quero trazer para você na nossa aula de hoje. Como você sabe, papel, caneta na mão, porque a aula já começou. Isso mesmo. Então, anote aí com muita clareza. Eu espero tranquilamente você escrever. Escreve aí no teu bloco de anotações. O que a ansiedade é, o que ela significa no contexto profissional. O que é a ansiedade no nosso contexto de trabalho? E sem delongas, você já percebeu aqui que eu não quero, de forma alguma, ser cansativa para vocês que estão me ouvindo. Mas de forma muito simples. Você já aprendeu aqui nas aulas anteriores que a ansiedade nada mais é, exatamente, nada mais é do que um sinal de alerta cerebral. Isso mesmo. A ansiedade é um aviso do teu cérebro que algo não está te fazendo bem. Aline, entendido até aqui. Agora explica para mim, por favor, como é que eu posso perceber esse sinal de alerta? Ou melhor, quando é que esse sinal de alerta ele é ativado? Que eu percebo que ele já entrou em ação lá no momento em que eu estou executando uma das minhas atividades profissionais. Eu quero que você anote aí as sensações que ativam essa ansiedade lá no seu trabalho. Número 1, medo de falhar. Sabe aquele desespero? Aquele medo que todo colaborador tem de errar algo, de não conseguir executar com excelência aquela atividade. Então, sensação de alerta ativado número 1, o medo da falha.
Medo número 2. Aquela sensação de que amanhã eu serei demitido. Medo, pavor de perder a tua vaga de emprego. Isso pode ativar, sim, gigantescamente o teu nível ansioso no âmbito profissional. Outra sensação, extremismo responsável. O que é isso, Aline? Sabe aquele excesso de responsabilidade? Quando você tem uma competência para executar, mas você faz com que aquilo tome uma proporção maior. E aí você fica com excesso de senso responsável. Isso é uma sensação muito pertinente para que a ansiedade ela seja liberada no teu sistema cerebral e atrapalhe os seus resultados. Outra coisa, liderança abusiva. Quando se tem uma cobrança exacerbada da equipe gestora da tua empresa. Pode ser uma empresa com 1000 colaboradores ou pode ser a tua chefe na faxina. Aquela cobrança descabida do externo. E por que não falar também, anote aí, da cobrança interna, a própria cobrança. Uau! Porque eu tenho medo de falhar, porque eu tenho medo de perder meu emprego, porque eu tenho um desespero para ser muito boa, muito excelente no que eu executo. Então, o meu nível de autocobrança é gigantesco. Cuidado, isso pode estar ativando o teu sistema ansioso e você nem percebeu. Outra coisa muito comum, principalmente nos nossos dias, aquela sensação de incapacidade. Sabe aquilo que nós chamávamos lá atrás de complexo de inferioridade profissional? Hoje nós chamamos isso de sensação de insuficiência ou de incapacidade. Isso mesmo. Aquela sensação de que tudo que você faz nunca vai estar no nível, nunca vai ser suficiente. Perceberam até aqui? Até aqui você consegue identificar algumas coisinhas? Ainda não escreve, apenas sinta. A princípio, a nossa aula é para que você identifique-se com aquilo que eu estou ensinando para você. Tudo certo até aqui? Vamos lá. O problema, queridos, querido aluno, querida aluna, não é sentir a ansiedade. Nas aulas anteriores ministradas por nós, você já aprendeu que a ansiedade, ela está em nós. Nós apenas vamos aprender a lidar com ela. Então o problema não é você sentir o comportamento ansioso, ter as sensações. A grande dificuldade para você que está aí no trabalho é ter que conviver, e isso sim é terrível. É que ter que conviver como se o semáforo do seu cérebro piscasse em luzes fluorescentes a todo instante. Esse é o problema. E é para isso que eu te chamei aqui hoje. É para isso que nós estamos nessa aula. Para que você aprenda a reconhecer essas sensações, aprenda a acolher elas para depois então conduzir. Ok? Vamos lá. Diz para mim. Você reconhece estas sensações? Calma, ainda não é hora de escrever aqui para mim. Eu estou fazendo com que o teu sistema nervoso ele aprenda a se reconhecer. Até aí, ok para vocês? Vamos para a próxima fase do nosso entendimento aqui, certo? Diz para mim, Aline, eu começo a querer reconhecer
que realmente não está tudo como eu desejava. Agora eu vou ampliar um pouquinho mais o seu entendimento. Está pronto para a nossa próxima conversa? Vamos lá? Responda para mim agora. Veja se você sente alguns desses sintomas. E se sim, você vai escrever no comentário da aula para que eu possa identificar e trabalhar o teu sintoma contigo. Você tem dificuldade de se concentrar no seu trabalho? Teu CEO, teu líder, tua chefe, designou para você uma demanda que requer um pouco ali da sua atenção mais aprimorada. Você tem dificuldade de se concentrar? Qualquer coisinha tira você exatamente dali aonde você precisa estar? Isso tem acontecido com você? Você esquece detalhes simples que geralmente você não esqueceria? Coisas que são naturais, normais, bem simples, comuns mesmo do seu dia a dia, ali no trabalho diário, e você começou a esquecer esses detalhes? No meio do dia, por acaso você sente, parece que a minha cabeça está pesando 557 quilos, a ponto de eu não conseguir ler o e-mail, a ponto de eu não conseguir interpretar uma frase do processo. Coisas que eu faria tão fácil, mas agora parece que a minha mente está tão cansada. E essa sobrecarga, ela vai desencadeando outros sintomas. Quer ver um sintoma bem tranquilo, bem natural? É você pegar um processo na mão, por exemplo, um trabalho, olhar e falar, eu estou muito cansada, eu vou deixar esse aqui por último. E era algo que se você fizesse naquele instante, você já resolveria. Mas você procrastina a ação. Você não consegue executar aquele trabalho porque vai demandar muito da sua energia. E aí você abandona o processo para o fundo da gaveta, para debaixo do tapete e deixa lá. Ao longo dos dias, você vai percebendo, por acaso, se você tem se irritado. Teu chefe não pode nem passar com o sapato dele, que ao ouvir o som do passo dele, aquilo te irrita. Você não pode nem ver o nome dele no e-mail, ou lá no teu contato do WhatsApp do grupo da empresa, que você fala, eu vou ter que ouvir ele. Aquela irritabilidade desnecessária, pois antes você levava o trabalho tranquilo e agora você está tendo muita dificuldade com isso. Ok, até aqui eu tenho certeza que pelo menos 2 desses sintomas você já notou em você. Mas o resquício disso não termina quando você fecha a porta do teu trabalho e vai para casa. Sabe por quê? Mesmo chegando em casa e dormindo aquilo que é comumente natural, 6, 7, 8 horas de sono, você se pega pensando, uau, parece que eu não descansei, parece que eu continuo cansado. E você acorda no outro dia mega cansado e já se cobrando. Ontem eu não consegui terminar tudo e hoje eu preciso fazer e eu não posso errar. Sabe aquela cobrança? Como se você acertasse tudo, não fosse te cansar? É isso. E quantas pessoas entram aqui no consultório dizendo assim, Aline, eu chego em casa e as falas do escritório continuam gritando aqui. A pessoa não consegue se desligar. Isso acontece com você? Então me deixa explicar para você. Quando o teu cérebro ele fica por muitas horas, por muitos dias e acredite, em alguns casos por meses e anos, em estado constante de alerta, o que acontece? Você já aprendeu aqui.
Estado constante de alerta, Aline. Não precisa nem falar, mas vamos explicar para quem está chegando agora. Uma vez que o teu cérebro ficou por várias vezes em estado constante de alerta, vai liberar o hormônio do estresse. Que hormônio é esse? Cortisol. Você já sabe qual é o hormônio. E aonde é, dona Aline, que esse hormônio nos prejudica? Olha onde? Memória. Vamos tendo aqueles lapsos gigantescos de memória. Acontece hoje, acontece amanhã de novo. Também afeta o excesso de cortisol no nosso cérebro, a qualidade do nosso sono. A gente vai dormir, mas não vai descansar. Ou vai ficar de olhos abertos mesmo. Logo eu não durmo, eu vou ter dificuldade de focar. Eu não vou conseguir ter foco na minha demanda. Uma vez que faltou foco na demanda, gente, qual é o próximo passo? Alerta, porque a tua produção acaba de baixar. Perceberam? O que é que um cérebro em estado de alerta causa em nós? Ausência de memória, dificuldade de foco, má qualidade de sono e baixa produtividade. Até aqui vocês têm percebido? Está fazendo sentido para você? Nossa, Aline, fez sentido, então explica melhor. Gente, eu gostaria de ter aqui 3 horas para explicar isso numa aula para vocês, mas eu não posso. Foi por essa razão, lembra do e-book que nós criamos? Exatamente, lá no e-book, Sem Sintomas da Ansiedade e o que fazer com eles, existem esses sintomas lá. É lá que eu coloquei para facilitar para vocês. Ai, como é que eu faço então para adquirir o e-book? Tá aí no link da bio do Instagram. Ok? É só você olhar lá o azulzinho aí na bio, clicar lá que tá lá os 2 e-books para você, para que você tenha essa ferramenta a todo momento. Aqui na aula eu não consigo trazer tudo esmiuçado para você, mas todos esses 4 sintomas que eu trouxe aqui, eles estão lá no e-book à sua disposição. Ai, Aline, é só isso que vocês fazem? Não, gente. Aqui a gente transborda conteúdo de verdade para vocês. Além do e-book, além da página aí do @arquitetos da mente, que você tem acesso gratuito todos os dias, 2 a 3 vezes por dia, temos acesso gratuito a essa plataforma. Nós temos também gratuitamente o nosso canal lá no YouTube, aonde as aulas ficam gravadas, o conteúdo na íntegra das nossas aulas fica lá. Então vai lá e se inscreve, tá bom? Arquitetos da Mente, e você vai ter acesso a conteúdos enriquecedores que te farão entender mais e melhor. Entendam que toda a ferramenta preparada por aqui é pensando nisso, em causar um bem-estar para vocês. Aline, por que você trouxe essa temática hoje? Ansiedade e trabalho. Por quê? Conta para mim, quando nós rolamos aí feed, o Reels dos Instagrams da vida, o que mais nós encontramos? Pessoas desesperadas por alta performance. Nunca se ouviu tanto no planeta o desespero pela hiperprodutividade. Se fulano trabalha 8 horas, eu preciso trabalhar 12. Se ele consegue entregar 1.600 processos, eu tenho que entregar 1.699 processos. Então, nós estamos vivendo na atualidade uma síndrome de hiperprodutividade. Uma vez que nós estamos vivendo isso, é impossível, guarde muito bem, é impossível que o ser humano não comece a se comparar com o outro. Estão entendendo por que a ansiedade tem crescido tanto no âmbito profissional? Lembrando sempre que quando eu falo de âmbito profissional, eu estou falando desde um microempreendedor, desde uma grande empresa.
Desde que você esteja trabalhando, executando uma tarefa, você está exposto ao trabalho. E esse grau de comparatividade tem acontecido de forma constante. Sem contar os milhões de estímulos que nós recebemos todos os dias. Treine seu cérebro para que daqui a 21 dias você possa multiplicar o teu grau de produtividade. Treine o seu cérebro e em 2 semanas a tua memória estará ativada para o próximo nível. A todo tempo, nós somos estimulados a correr atrás de resultados. Isso sem contar as milhares de pessoas que pegam o trabalho e levam para casa. Quem aí já pegou o tablet, o iPad, já pegou o seu computador, o seu notebook, já pegou as planilhas de processo e falou, eu vou levar para terminar em casa, para que amanhã eu volte mais tranquilo? Você já fez isso? Com certeza, eu tenho absoluta certeza que você já fez isso. E tudo isso vai trazendo para você um excesso de informações e, é claro, vai ocasionar um turbilhão de sensações ansiosas. Por quê? Porque a mente não para. E aí que está o prejuízo. Quando a tua mente ela não tem pausas, ela não consegue regular esse sinal de alerta. Vou repetir para que você entenda. Quando o cérebro não tem pausa, ele não consegue regular o sistema de alerta. É isso. Ou você cuida disso, ou isso irá te engolir. Para isso, na aula de hoje, porque eu não estou aqui para roubar o teu tempo, eu estou aqui para entregar um conteúdo real para você, eu quero trazer alguns recursos bem práticos, que funcionam verdadeiramente. Uau, Aline, isso vai acontecer agora? Sim, nesse exato momento. Eu quero oferecer para vocês algumas ferramentas práticas, objetivas e reais, ok? Para que você reduza esse nível de cortisol, abre parênteses, estresse, dentro do teu ambiente de trabalho. Primeira coisa, independente da tarefa que você executa no teu trabalho, desde a faxineira até o CEO da empresa, a ferramenta sempre será a mesma. Como assim, Aline? Número 1, escreve aí, pausas constantes. Isso mesmo. É necessário que nós façamos micropausas. A mente, ela precisa de micropausas várias vezes ao dia para que ela saia daquele estado de alerta. Quanto tempo, Aline? Acredite, de 1 a 2 minutos, não mais do que isso. Saia, tome um café, vá ao banheiro, tome um copinho de água, vá até a janela, tome um pouquinho de ar puro e volte ao seu trabalho. Aline, mesmo assim, se isso persistir, vamos lá para a ferramenta número 2, porque eu não estou aqui para brincar em serviço? Pratique aquilo que eu também já ensinei, está lá na aula do YouTube, no canal Arquitetos da Mente. Respiração reguladora, simples. A respiração intencional e lenta, ela envia um sinal para o teu cérebro que ele está seguro. Vamos fazer aqui, rapidinho, para você poder entender? Ó. Simples. Se você fizer isso por 2 minutos, você vai perceber o seu limite de cortisol baixando, a adrenalina se autorregulando e vai ficar
tudo mais seguro para o seu cérebro. Anote aí, porque eu estou inspirada hoje, ok? Dica número 3, para que você já coloque o teu cérebro em estado de segurança. Nós chamamos isso de limite mental. Aline, o que é um limite mental? O nosso cérebro, ele precisa de um ritual de encerramento diário no teu trabalho. Eu falo mais disso no meu curso, que logo já estará disponível nas nossas plataformas, ok? Mas eu quero dar já uma dica aqui para você. O nosso cérebro, ele precisa de rotina, ele precisa de explicação, de começo, de meio e de fim. Então, o que é necessário? Encerrou o teu dia? Deu horário de ir para casa? Entenda, encerrei tarefas. Comemore as tarefas que você encerrou. As que você não encerrou, não se desespere. Vai lá no seu notebook ou na tua agenda, como eu mesma faço, e anote as suas pendências. Anote ali o que ficou por fazer. Você não precisa ir para casa com a informação no teu cérebro. Fechou a porta do escritório, guardou a vassoura da faxina, desligue a tua mente do trabalho. Desconecte-se 100% do ambiente de trabalho, das conexões pessoais do trabalho. Agora você vai se conectar com aquilo que você vai enfrentar. Entendeu? É necessário. Esses pequenos recursos que eu estou te dando aqui, você não tem ideia. Isso vai ajudar o teu cérebro a parar de ficar processando dados do trabalho durante a noite. Inclusive, eu coloco isso muito claro lá no e-book, Sem Sintomas da Ansiedade, o que fazer com eles. Por isso que eu estou te falando, vai lá no link da bio, porque lá está a ferramenta. E, por um valor simbólico, muito menor do que 1 hora comigo. E está lá à sua disposição. Lá você vai entender, nesse e-book eu coloco tudo separadinho, tá? Os sintomas físicos, sintomas mentais, sintomas emocionais, e eu ainda deixo uma explicação simplificada para vocês. Além do mais, quem acessa lá a plataforma para adquirir o e-book ainda tem 3 bônus para quem encerra lá a compra. Então, vale a pena, para que você consiga ainda um avanço maior. É como se você estivesse comigo todos os dias. Vale muito a pena, passa lá para que você confira. Muitas pessoas, elas vivem os sintomas da ansiedade sem perceber que é ansiedade. Elas vivem contando uma historinha. Eu acho que é só cansaço. Eu acho que de fato mesmo é que meu chefe tem sido muito chato comigo e tá tudo bem, já vai passar. E não percebe que esses sintomas já dão sinais sérios, ok? Sérios, de que você está ansioso, de que você está ansiosa. Aline, sempre nas suas aulas você traz uma explicação e você mostra que se nós não trabalharmos, se nós não tratarmos isso, vai acontecer algo pior depois. Exatamente. Se nós não tratarmos esses pequenos sinais de alerta, eles se tornarão sintomas ansiosos. Se você não tratar o sintoma ansioso, ele vai se tornar em uma ansiedade crônica. Se você não tratar a ansiedade crônica, ela vai tornar-se em um transtorno de ansiedade generalizado. E com ela vem as vertentes. Uma das grandes vertentes é a síndrome do pânico e, acreditem, o burnout. Entenderam? É aí que vai parar tudo isso se nós não cuidarmos. Então nós precisamos estar alerta. Tanto eu me preocupo com isso que eu quero trazer aqui alguns especialistas nesta área. Embora eu tenha me especializado na ansiedade, nos seus sintomas,
Nem tudo nós damos conta de fazer. Então, possivelmente você verá aqui algumas carinhas novas, tá bom? Que com muito carinho eu quero apresentar para vocês. Pessoas capacitadas, como por exemplo, quero trazer aqui para vocês um especialista no burnout. Também quero trazer para vocês um especialista em síndrome do pânico. Para que isso, Aline? Para que vocês tenham acesso, para que vocês entendam com clareza. Esse é o objetivo da Arquitetos da Mente. Foi para isso que foi desenvolvido esse projeto, para que você tivesse acesso às claras às coisas. Clareza para a mente, direção para a vida, sem enrolação, de forma objetiva. Então, possivelmente, tá bom? Torçam aí para que dentro de poucos dias eu consiga trazer aqui algumas pessoas, talvez em horários diferentes desse que eu estou com vocês, mas para trazerem numa abordagem profissional, sucinta, objetiva, essas situações, aonde eles trarão para vocês clareza mental, assim como as outras aulas que vocês já têm acesso aí. Se você for lá no nosso canal do YouTube, no Arquitetos da Mente, você vai encontrar aulas sobre procrastinação, aulas sobre dependência emocional, aulas sobre insônia, uma aula inteirinha sobre ansiedade. Tudo isso preparado para você. Muitas pessoas vivem tudo isso e não entendem. E quando você entende, presta bem atenção agora, quando você entende o que está acontecendo com você, quando você aprende a reconhecer, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil você entender o que é o acolhimento. E aí a condução da problemática torna-se muito mais fácil. Entendido? Isso aqui fez sentido para vocês? Eu quero encerrar a nossa aula de hoje trazendo uma verdade para você. Ansiedade não é sinal de fraqueza. Ansiedade é um sinal dizendo: pare, se escute, se acolha e se conduza. O nosso querido método HACK.